Vamos lá. Vamos lá, filho. Hoje vamos mandar uma mensagem para os jovens da nossa igreja, para meus sobrinhos também de Porto Alegre. Está em Marcos capítulo 14, versículo 51. Marcos capítulo 14, versículo 51. E seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aí o Marcos. Tinha um jovem seguindo Jesus. Quando todos os discípulos tinham abandonado Jesus no Monte das Oliveiras, continuava um jovem seguindo Jesus, mesmo com os guardas ali. Esse jovem não tinha medo, mesmo tendo guardas que podia prendê-lo, o jovem continuou firmemente seguindo Jesus. O único que ficou seguindo Jesus depois que os guardas pegaram Jesus no Monte do Getsemane, né? Então, esse jovem estava lá, ninguém sabe quem era esse jovem, mas nós vamos tentar descobrir hoje quem era o jovem. Provavelmente seja, porque tem algumas dicas na palavra de Deus, quem poderia ser esse jovem, né, que estava lá. Para nós tentar descobrir quem era esse jovem, vamos tentar lembrar qual é o jovem que tinha ali com os discípulos, que estava no meio dos discípulos. Quem era esse jovem que estava lá? Que poderia ser esse jovem, né, que estava lá junto. Um desses jovens se encontra em Atos, nós temos uma dica, né? Atos 12, 12. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Atos 12, 12. Diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Pedro, quando ficou livre da prisão, ele voltou lá para a casa de Maria, mãe de Marcos. Quem era esse Marcos? João Marcos. Era um menino que desde cedo estava junto com o discípulo. Maria, a casa de Maria, era a casa onde Jesus levou os discípulos para fazer a Santa Ceia antes de subir para o Getsemane, né? A última Santa Ceia foi na casa dessa Maria, mãe de Marcos, desse menino Marcos, João Marcos. E esse menino conta que ele, depois que Jesus ressuscitou, naquela casa de Maria também foi onde os discípulos se reuniam frequentemente, onde foi descido o Espírito Santo sobre eles, ali na casa de Maria, no cenáculo, né, onde Jesus fez a Santa Ceia, né, com os discípulos. E esse menino estava ali, ele estava sempre junto ali, filho da Maria, né, a dona da casa, que era uma das discípulas de Jesus também. Esse jovem Marcos, João Marcos, também tem uma outra passagem. Ele começou a ser discípulo de Barnabé e de Paulo, né? De Barnabé e de Paulo. Vamos ver um outro versículo aqui. Atos 13, 13. Também fala sobre esse menino Marcos. E navegando de Páfos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é o João Marcos. Então, quando Paulo foi a primeira viagem dele, o João não quis ir junto. O João Marcos ficou com medo de ir para o navio lá, dormir junto com os ratos, dormir no porão dos navios. Ele ficou com medo e resolveu voltar para a casa de Maria de novo, para a mãe dele. Não quis ficar junto com Paulo, né? Isso deixou o apóstolo Paulo muito... Vem aqui, filho, onde é que tu vai? Tá. Então deixou o apóstolo Paulo muito magoado com essa falta de coragem de João, né? João Marcos. Por causa que ele era um discípulo de Paulo, estava ali ajudando e tal, né? Um guri, né? E Paulo ficou bem magoado com ele. Logo depois, dá para ver como Paulo ficou magoado com João Marcos, né? Que no versículo Atos 15, 37, aqui no meu estudo, no Atos 15, 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha,
não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, Paulo e Barnabé ali tiveram uma briga. Porque Barnabé queria levar junto para a viagem o Marcos, né, o menino Marcos. Só que o Paulo falou, não, esse aí me abandonou lá, espiar aí. Não confio nele não. Me abandonou na primeira viagem que eu fiz com ele, ele não teve coragem, não vai comigo. Mas Barnabé, pelo outro lado, falou assim, não, o guri é novo, né? Dá uma chance pro guri. Ele está assim começando no ministério, está ali, né, na primeira viagem dele, né, dormir junto com os ratos, dormir lá no porão dos navios, era muito perigoso. E ele ficou com medo e voltou para casa da mãe dele. Tudo bem. Barnabé ficou, né, deu esse voto de confiança para o Marcos, né, e ficou com ele. Não, então eu vou viajar com ele, vamos para outro lugar. E Paulo e Barnabé brigaram ali. Foi uma grande desavença entre eles. Então esse Marcos, esse menino Marcos lá, filho de Maria, estava sempre junto com os discípulos. E pode ser, né, que esse menino Marcos tenha sido aquele que estava lá, ficava no quarto dele ouvindo, né, a Santa Ceia, ouvindo lá, né, na cama dele lá, no quartinho dele, que ficava em cima, né, da casa. Pode estar ouvindo lá no quartinho dele Jesus dando a ceia para os discípulos, falando, esse aqui vai me trair. Pode ser que, né, o Marcos, na hora da oração, quando estava subindo para a oração, o Marcos saiu de madrugada, né? Queria ir junto, né? Só que ninguém podia saber. Então, na hora da madrugada, ele estava dormindo, pegou só o lençolzinho dele e foi lá para o Monte das Oliveiras, né? Atrás, queria saber Jesus, queria estar junto de Jesus, né? De madrugada lá. E ficou escondido lá, para os discípulos não verem ele. Pode ser, né? E pode ter visto os guardas ter pegado, pode ter visto Jesus na hora que estava orando. Tudo isso é possível, né? Só que isso dá ideia, porque estava lá, esse menino, entendeu? E é muito provavelmente que seja o Marcos, esse João Marcos, filho de Maria, que era dona da casa onde Jesus estava lá com os discípulos, né? E ele estava lá, esse menino, junto com Jesus, né? Enfrentando os guardas. Tanto que os guardas foram para cima dele, ele não recusou, ele ficou ali. Até que os guardas pegaram e tiraram o lençolzinho dele. Ele ficou nu, daí se ia correndo de medo, né? Aí tu vê como era corajoso esse menino, né? Já desde pequeno, destemido, enfrentando essas situações já, seguindo Jesus, ajudando Pedro, ajudando Barnabé, depois ajudando o próprio Paulo. Paulo não querendo levar ele junto para as viagens, porque ele ficou com medo na primeira vez, enfrentando essa desconfiança do Paulo. E ele querendo ajudar, desde muito pequeno, esse Marcos, João Marcos, né? Para vocês terem uma ideia, o João ele era tão ajudante que ele era muito estudioso, e conta que Pedro usou ele, João Marcos, para escrever a carta de Marcos, né? Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito por esse menino, né? João Marcos. Então esse menino, futuramente depois, veio a escrever a carta do Evangelho de Marcos. Ele escreveu, João Marcos, esse menino escreveu a carta com as memórias do que o Pedro falou para ele, o que aconteceu. Pedro falou e pediu para ele redigir essa carta, né? Esse evangelho. Foi o primeiro evangelho a ser escrito por esse menino que Pedro, né, ditou para ele escrever, né? Usou as memórias de Pedro para escrever, o apóstolo Pedro, né? Então, para ver como ele foi importante. Tão importante ele foi para o evangelho, que vamos ver o desfecho que em 2 Timóteo 4,11, quando Paulo estava preso, mandou uma carta para Timóteo. 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui. Segundo Timóteo 4,11. Diz assim, 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só. Paulo, apóstolo Paulo, quando estava na cadeia,
já muito tempo depois, já no ministério lá, pediu, ele escreveu uma carta para Timóteo e falou: procura o Marcos e traz junto contigo, que eu preciso dele no ministério, ele é muito útil no ministério. Então olha como deu volta, olha como Marcos enfrentou a dúvida, a desconfiança dos mais velhos, daqueles que tinham mais autoridade que ele na fé, que já estavam na frente no ministério. Ele estava ali na retaguarda, estava ali jovem, moço, novo, estava ali ajudando, estava escrevendo o evangelho com Pedro, estava ali, não abandonou quando, mesmo diante daquela fraqueza que ele teve de não querer ir junto com Paulo na primeira viagem, né? Fraquejou, voltou para casa. Depois Barnabé, não, ele vai comigo, ele é bom, ele é importante. Teve alguém que incentivou ele, né? E ele continuou firme na fé, não desanimou, mesmo com Paulo rejeitando ele, digamos assim, foi rejeitado por Paulo. Depois o próprio Paulo teve que admitir para Timóteo: traze o Marcos junto contigo, porque ele me é útil no ministério. Olha o que diz em 2 Timóteo 4:11. Traze-o, pois é útil para o ministério. Que bênção, né? Que bênção, jovens. Então, queria dar essa palavra para vocês, né? Deus tem um plano na vida de vocês e às vezes quando a gente é jovem a gente se sente um pouco com medo, né? Da desconfiança, né? Das pessoas, que as pessoas vão achar, vão pensar. As pessoas às vezes somos rejeitados, nossas ideias, às vezes somos rejeitados, não temos aquela confiança em nós. Mas pode ter certeza, Deus tem confiança em vocês. Deus tem um trabalho para vocês, muito grande. Olha só o que esse menino fez, entendeu? Enfrentou de madrugada, pegou o lençolzinho dele, pode ser que seja ele que estava lá, mais provavelmente seja ele. Muitos estudiosos acham que era ele mesmo. Foi lá, no meio do Getsemane, só com o lençolzinho, enfrentou o guarda, depois continuou servindo, entendeu? E foi muito importante para o reino de Deus, tanto que o Evangelho de Marcos foi escrito por ele. Então eu queria deixar essa palavra assim, para vocês que são jovens: continuem firmes na fé. Diante das dificuldades, diante da falta de esperança, que às vezes bate por uma rejeição de um adulto, continue ali, continua firme, continua ajudando, continua servindo, obediente, que Deus tem um plano. Vocês vão ser muito útil para Deus no ministério. Amém? Essa é a palavra aí. Deus abençoe e glória a Jesus. Glória a Deus pela vida de todos esses jovens abençoados que a nossa igreja tem aí. Um abração.